Boa noite. Hoje é domingo, 23 de fevereiro de 2025. Na apresentação estarei falando sobre o centenário de Santa Cruz. É um texto do historiador, professor Scarinoli Doria. Não se trata do centenário da fundação de Santa Cruz. Santa Cruz foi fundada no dia 30 de dezembro de 1567, e sim do centenário da anexação definitiva de Santa Cruz ao município neutro, ao Rio de Janeiro. Eu aproveitei aqui essa matéria que foi publicada na Revista da Semana, de 30 de dezembro de 1933, exatamente para comemorar o centenário da anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro. Então, é um texto como eu já falei, do historiador Scarinoli Doria, e foi uma reportagem especialmente publicada pela Revista da Semana, exatamente na data em que se comemorava o centenário. Então tem aqui as imagens, algumas imagens também foram incluídas por mim, mostrando a rua Dom João VI a partir da linha férrea. Aquela foto foi tirada da linha férrea, né? No sentido em direção ao antigo convento dos jesuítas. Lá no fundo vocês podem observar o Palácio Real, o antigo Palácio Real Imperial de Santa Cruz, que naquela época e hoje também é o quartel do 1º Batalhão de Engenharia de Combate, escola. À direita o prédio da antiga Escola Imperial Dom João VI, que era também chamado do Colégio Grande, depois foi transformado em Hospital Geral Dom Pedro II, que atualmente é o Fórum Regional de Santa Cruz. É uma foto, como eu falei, da Revista da Semana, de 30 de dezembro de 1933. Quem passa pela rua Dom João VI pode observar que não houve tantas alterações assim. Esse prédio não existe mais, essa parte inicial aqui, mas o finalzinho ainda tem, que é o ambulatório. Algumas instalações ainda permanecem. Então, essa reportagem, essa matéria que estarei apresentando, ela é toda baseada na Revista da Semana, que foi uma homenagem, né, ao primeiro centenário de anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro, 1833-1933. Essa revista, então, no dia 30 de dezembro de 1933, publicou esse artigo especial de autoria do professor historiador Luiz Gastão de Scarinoli Doria, sobre a importante comemoração. Eu coloquei aqui a capa da Revista da Semana, como era passagem de ano, eles fizeram aqui um tipo de uma alegoria, e a folha de rosto da revista. E quem foi o Luiz Gastão Scarinoli Doria? Eu considero importante ressaltar a figura dele, porque o Scarinoli Doria escreveu diversos artigos sobre Fazenda Santa Cruz. Ele nasceu no Rio de Janeiro, de 31 de janeiro de 1869, e morreu aqui mesmo, foi sepultado no dia 14 de janeiro de 1948. Foi professor, arquivista, compositor, libretista, publicista, tradutor e escritor brasileiro. Foi membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro, era filho do general Luiz Manuel das Chagas Doria, e a esposa dele era a mãe dele, né? A esposa do general era Adelaide Scarinoli Toné. O Toné, a família Toné, a família conhecida, né, na história do Brasil. Ele formou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que era a faculdade procurada, muito procurada, né, naquela época, quem tivesse interesse de formar, e concluído o curso no ano de 1890, não enveredou pela advocacia, empregando-se como editor do Diário dos Debates do Senado Federal do Brasil. A partir de 1906, foi professor de História Universal e de História do Brasil no Colégio Pedro II da cidade do Rio de Janeiro.
entre 1910 e 1912, viajou pela Europa como bolseiro do Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores do Brasil, recolhendo documentação histórica relativa ao Brasil. Exatamente por causa dessa participação representando o Ministério das Relações Exteriores, que tem a vinculação com Santa Cruz, porque a partir do momento que o Scraionoli Doria recebeu a incumbência de pesquisar nos arquivos europeus, principalmente, né, tudo que pudesse existir em relação ao Brasil, foram encontrados inúmeros documentos, né, centenas, milhares de documentos sobre o Brasil, o Rio de Janeiro e Santa Cruz, obviamente, né? Porque a Fazenda Santa Cruz sempre teve uma importância grande na história, né? Então, muitos artigos sobre Santa Cruz foram publicados na revista Cosmo, na revista Renascença e principalmente na revista da Semana, inclusive também sobre a Augusta Candiani. Aqui tem o brasão do Scraionoli Doria e essa ligação, né, esse sentido da Scraionoli Doria e a Fazenda Imperial de Santa Cruz. Esse artigo ele se refere ao centenário de anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro. Inclusive, eu já fiz uma postagem sobre o monumento que presta homenagem, né, a essa efeméride, este evento, que se encontra ali na Praça do Gado, entre a Avenida Padre Guilherme de Caminada, a Avenida João 23 e a Rua Senador Camará. Então, o Scraionoli Doria escreve aqui fazendo uma retrospectiva sobre Santa Cruz, destacando, por exemplo, aqui o decreto da regência permanente de 30 de dezembro de 1833, que desanexava Santa Cruz do termo fluminense Itaguaí. Então, lembrando que neste mesmo ano de 1833, em janeiro de 1833, a regência permanente, vocês recordando aqui um pouquinho da história do Brasil, né? Todos devem se lembrar que em 1831, Dom Pedro I abdicou o trono, o filho dele era menor, não podia ainda assumir o trono, então foram criadas as regências provisórias e permanentes, as regências unas do Pedro de Araújo Lima, depois do padre Antônio Feijó, e a regência trina. No caso de 1833, quem governava era uma regência trina permanente. E como Santa Cruz, né, como nós estávamos vivendo um período da regência, a regência entendeu que a fazenda imperial deveria ser desvinculada, desanexada, separada do termo do chamado município neutro, ou seja, o município da corte, ou seja, o antigo Distrito Federal ou Rio de Janeiro, né, que é a mesma coisa. Na época que era regência, chamava-se município da corte. Então, Santa Cruz, em janeiro, foi desvinculada, passou a pertencer a Itaguaí, que era a vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, e a população local, a população de Santa Cruz, obviamente, não ficou satisfeita, porque, claro, óbvio, que era muito mais importante ficar vinculado ao Rio de Janeiro, ao município, à capital, né, porque afinal de contas era a capital do Império, do que a uma vila, embora a vila Itaguaí fosse bastante próspera, mas era mais importante ficar vinculado ao Rio de Janeiro. Então houve aqui em Santa Cruz manifestos e abaixo-assinado e movimento mesmo, e fez com que a regência revisse, né, revogasse o decreto de janeiro de 1833. Então, no dia 30 de dezembro de 1833, esse decreto foi revogado e Santa Cruz volta a pertencer ao Rio de Janeiro. Por isso que chama-se centenário da anexação,
E por isso que foram, em 1933, para comemorar este centenário da anexação definitiva, foram realizadas aqui em Santa Cruz inúmeras comemorações durante todo o ano, com exposições, inauguração do monumento, não só esse monumento aqui, mas também aquele monumento do saneador, foi inaugurado nesta mesma época. Foram realizadas conferências sobre a história de Santa Cruz, foi publicada uma revista chamada Revista Polianteia, e, enfim, uma série de eventos. Esse monumento que eu coloquei a foto aqui, essa foto foi tirada por mim durante como eu sempre ia lá para a Escola Joaquim, que fica nessa direção aqui, eu fiz essa foto desse monumento. Esse monumento, vocês observem que ele tem 3 blocos monolíticos de granito. Aqui o último bloco mais fininho, está coberto pela vegetação, mas aqui tem uma base, tem um corpo, que é a parte central, e tem uma parte final. Esse monumento tem uma inscrição de um lado e de outro. De um lado tem a inscrição comemorando, né, o centenário da anexação, 1833-1933, e do outro lado tem lapidado também uma inscrição dizendo que foi um monumento construído com pedras que foram retiradas de uma igreja, das ruínas de uma igreja que seria construída pelos jesuítas. Essa igreja realmente seria construída ali nas proximidades do quartel. Então, por isso que ficou o monumento do centenário de anexação. E o Scriabin Doria, nesse texto dele, ele fala sobre a presença dos jesuítas, sobre o decreto de Pombal que faz a expulsão dos jesuítas e tudo mais. Aqui o texto do Scriabin Doria, ele diz: usufruir da fazenda jesuítica pela coroa portuguesa, quer dizer, como a fazenda pertencia aos jesuítas, né? E eles foram expulsos, então a coroa portuguesa que usufruiu esse direito, né? Também o seria pelo Império e pela República. Ela continuou pertencendo, não é, no caso, à família imperial. Teve a primeira até a independência, né, quer dizer, 1822, e a segunda, no caso do segundo reinado, até a República, até 1889 e daí por diante. Tornou-se a Fazenda Real, Imperial e Nacional de Santa Cruz, centro de atrações da localidade. Em 1889, constituía mundozinho de mais de 1.000 almas, cidadesita com vias públicas de 45, 42, 39 e 36 casas, com superintendência, escola, agência postal e farmácia. É claro que no Império foram inúmeras benfeitorias, porque mesmo já no início do século XIX, né, quando chega a família real, era preciso que fossem construídas estradas, melhorias, até para que Dom João VI, né, pudesse chegar aqui com mais conforto, com mais segurança, enfim, pelas estradas do caminho real, da estrada real, né? Nos últimos anos do Império, em 1881, recebia Santa Cruz novo elemento de vida, o matadouro, removido do caminho de São Cristóvão, da atual Praça da Bandeira. Estranha talvez pareça a aproximação das palavras, vida e matadouro. Trouxe Santa Cruz muita gente, ajudando a viver, favorecendo o giro comercial. O matadouro, vocês têm aqui uma vista panorâmica que foi retirada também da revista da semana, mostrando inclusive essa caixa d'água que aparece aqui, bem aqui no centro, ainda existe lá. Essa parte aqui atualmente tem a Escola Técnica de Santa Cruz, né? E toda a região do Matadouro aqui com as casas dos funcionários e tudo mais. E o Matadouro serviu como um êmulo propulsor da economia de Santa Cruz durante o período de 1880 até primeira, segunda, terceira década do século XX, né? Então foi muito importante para a economia. Embora
sempre tem a questão política, né? Muitas reclamações. O dia 30 de dezembro é uma data importante, porque no dia 30 se comemora a fundação de Santa Cruz, 30 de dezembro de 1567. No caso que nós estamos falando aqui, a anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1833, e também a inauguração do Matadouro, 30 de dezembro de 1881. Inaugurou-se o Matadouro a 30 de dezembro de 1881, data da anexação de Santa Cruz ao município neutro, na presidência dos edis cariocas, quer dizer, no caso pelos vereadores, né? Que era presidido por Dr. Ferreira Nobre. Instalaram-se no campo de São José, perto do Arraial da Boa Vista, que é aquela partezinha que fica na parte superior, e inclusive ali na Boa Vista tinha um reservatório d'água. Ontem eu fiz uma postagem sobre o abastecimento d'água de Santa Cruz. Falta complementar, porque existiu abastecimento, uma caixa d'água ali da Boa Vista. Inclusive era guardada por uma pessoa, um fiscal, para evitar vandalismo, né? Logo aí surgiram casas de variado negócio, entre eles naturalmente açougue de carne fresca, aproveitadas das cabeças bovinas, carnes, patrucos, etc. Então passou o povo a designar por aquele nome, quer dizer, os matrucos, né, os trens de transporte de carnes verdes. Essas fotos aqui de baixo, aqui a foto da esquerda que eu estou mostrando aqui, ela é a foto da Rua das Palmeiras, atualmente chamada Rua das Palmeiras Imperiais. Vocês observem que tem uma alameda de palmeiras, atualmente não existem mais essas palmeiras, parece que tem 2 ou 3 lá que sobraram, né? E as figueiras que foram plantadas na mesma época da construção do Matadouro, sob orientação do paisagista francês Glasiou. E aqui não dá para ver, mas é a base, essa parte aqui de baixo é a base, né, que tem exatamente a inscrição dizendo o centenário de Santa Cruz. Em Santa Cruz entraram magarefes por maliciosos comparados e maus cirurgiões a matar e esfolar reses. Ele faz aqui, o Escraia faz um histórico, principalmente baseado nas informações que eram publicadas na imprensa sobre o Matadouro. Porque como se sabe, o Matadouro tinha uma importância muito, muito grande em relação à economia, mas também havia muito jogo político, né? Havia interesses políticos, porque quem designava a direção, né, os funcionários graduados do Matadouro eram os vereadores. E vocês sabem, né, os vereadores sempre têm aqueles interesses. Então o Scraia-Nolli vai fazendo aqui um histórico, vai contando uma série de aspectos sobre Santa Cruz, é um texto interessante, mas é longo, e fala no finalzinho sobre Augusta Candiani, que foi uma cantora lírica. Já fiz uma postagem sobre Augusta Candiani, chamada Casta Diva, que teve uma participação proeminente no teatro brasileiro, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, mas também em outros estados. E já idosa conseguiu, porque como era italiana, e ela conseguiu que a Dona Teresa Cristina e o imperador Dom Pedro II se tornassem padrinhos da primeira filha dela, ela conseguiu que Dom Pedro fizesse a doação de uma casa localizada na Rua Senador Camarato, a antiga Rua do Comércio. Esta era uma casinha modesta, e ali ela passou os últimos
os últimos dias da sua vida. Morreu em Santa Cruz, a Augusta Candiani, em fevereiro de 1890, foi sepultada no cemitério local. Então, o Scragnoli Doria, ele fala aqui sobre Augusta Candiani, a importância da Augusta Candiani para a história também de Santa Cruz. Eu aproveitei esse desenho do Magalhães Correia, que aparece umas reportagens que foram publicadas no jornal Correio da Manhã de 1939, mostrando um esboço que ele fez, um croquis que ele fez de Santa Cruz, né? Para que vocês possam ter uma ideia mais ou menos das ruas de Santa Cruz. Então, o Magalhães Correia era um geógrafo, mas também era um desenhista, então ele fez esses trabalhos, publicou alguns livros importantes como Fontes e Chafarizes, publicou também O Sertão Carioca, e depois ele começou a publicar uma série de artigos no jornal O Correio da Manhã, chamado A Margem do Sertão Carioca. Infelizmente, esses artigos, chamado A Margem do Sertão Carioca, não foram transformados em livros, mas eles têm, quem tem interesse em conhecer, poderá pesquisar na Hemeroteca Digital, porque a Biblioteca Nacional disponibiliza todos esses artigos. E esse mapa de Santa Cruz, daquela época, é um mapa que foi um desenho feito por ele. Então vejam aqui, vocês têm a rua Campeiro Mor, que era uma rua importante, mas naquela época tinha importância na época do Império. A Álvaro Alberto, todas essas ruas, Rua do Cruzeiro, todas essas ruas elas têm uma explicação. O Largo do Bodegão, a Avenida Areia Branca, a Rua Felipe Cardoso. Como ele fez esse trabalho em 1939, algumas ruas já mudaram de nome. O Cemitério de Santa Cruz, as localizações principais. Aqui nós temos o reservatório d'água no Morro do Mirante. Também foto da Revista da Semana, do dia 30 de dezembro de 1933. Este reservatório foi construído no finalzinho da década do governo do presidente Washington Luiz, em 1929, e foi inaugurado já em 1930. Então aqui é o portão que dá acesso ao morro, é o morro. Hoje ele está bem arborizado, naquela época não tinha tantas árvores. Aqui tem um reservatório, tem outra parte aqui também, né? E tem algumas construções que totalmente estão servindo de instalação da empresa Rio Mais, que substituiu a SEDAI. Então hoje não dá mais para ter essa visão aqui, porque ele está todo bem arborizado. É um local muito interessante, muito alto, é o ponto mais alto da parte central do bairro de Santa Cruz, e deveria ser aberto para que as pessoas pudessem visitar, porque lá de cima, daqui de cima dessa parte mais alta, dá para se ter uma vista panorâmica, tanto para o lado de Sepetiba, como para o lado de Itaguaí, como para Santa Cruz e Paciência também. Aqui vocês têm uma imagem da Rua Lopes de Moura, mostrando ao fundo a antiga igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição, uma foto da Revista da Semana de 30 de dezembro de 1933.
E fotos que eu fiz do monumento, já que essa matéria está falando do centenário de Santa Cruz, lembrando que esse centenário é o centenário de anexação de Santa Cruz, anexação definitiva de Santa Cruz ao Rio de Janeiro, 1933, 1833, 1933. E esse monumento fica localizado na Praça do Gado, entre a Rua Senador Camará e a Avenida Padre Guilherme de Caminada, ali bem pertinho do Hospital Pedro II. Finalizando aqui a foto da Praça do Rim, que é a atual Praça Benedito Freitas, que atualmente é ocupada pela estação do BRT, também em 30 de dezembro de 1933. Então, esta matéria, esta reportagem, ela teve como objetivo focalizar exatamente um pouco da história de Santa Cruz no centenário, né? Centenário da anexação. Então, um abraço a todos, boa noite e até uma próxima oportunidade.